O ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins, não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, para sustentar a ordem de prisão cautelar de Martins, alegou que o ex-assessor estava na lista de passageiros a bordo do avião presidencial. Segundo a defesa de Felipe, o advogado Ricardo Fernandes, o argumento usado pelo magistrado é juridicamente um absurdo. O que podemos dizer, né? Mais uma das mentiras espalhadas pelo STF, mais especificamente pela atuação do Alexandre de Moraes com a Polícia Federal. Porque começou naquele inquérito, né, que eu nem sei mais qual inquérito, acho que é o mesmo até, né, mas na ação contra o Jordi, que foi baseada numa mentira que foi espalhada pelo próprio inquérito, né, que era a fotografia do tal do CVC, né, lá em Brasília no dia 8 de janeiro, uma fotografia que era uma montagem, né, uma fotografia fake, né, pegaram a foto do sujeito no dia da posse do Bolsonaro em 2019 e colocaram lá como se ele estivesse em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Né? Então, assim, uma mentira amplamente divulgada pela mídia, né, para embasar a operação de busca e apreensão na casa do Jordi. Depois, uma outra mentira, né, embasando a ação contra o senhor Ramagem, né, dizendo que ele estava lá trocando figurinhas com uma assessora do Carlos Bolsonaro a respeito de um inquérito policial que envolveria os filhos do presidente, né, fazendo uso do seu cargo de diretor-geral da ABIN para se meter no meio de uma investigação policial. E aí a prova disso era o print colhido na nuvem, não foi nem no celular, numa nuvem, né, com uma troca de mensagens da mocinha pedindo informação, mas não tinha o Ramagem entregando as informações, só tinha o pedido. Né? Bom, qual que era o problema? Que este print, ele datava, né, a conversa, né, pelo menos a última data que aparece no print é do dia, se não me engano, 11 de outubro de 2022, quando o senhor Ramagem já não era mais diretor-geral da ABIN há 6 meses, certo? Né? 6 meses não, 7 meses, porque ele saiu em março da ABIN. Né? E no relatório do Alexandre de Moraes, lá no despacho dele, ele diz que o sujeito era diretor da ABIN na época do print. Pode ser só um erro? Pode, mas foi amplamente divulgado pela imprensa. Né? E isso é uma das peças que fundamenta, né, a busca e apreensão na casa do Ramagem. Ou seja, mais uma fake news, né, baseando, né, os inquéritos das pessoas que estão aí acusando as outras de fazerem fake news. Né? Ou seja, né, em cima de uma mentira. Outra mentira que foi espalhada pela própria Polícia Federal e depois foi muito malandramente com um joguinho de palavras e depois acabou sendo corrigido é a história de que o Carluxo foi apreendido um computador da ABIN com o senhor Carlos Bolsonaro. Mentira esta contada pela própria Polícia Federal, numa malandragem, assim, na operação contra o Carlos Bolsonaro foi apreendido um computador da ABIN. Só que a operação contra o Carlos Bolsonaro envolveu muitas outras pessoas. Aí pegaram um computador lá na Bahia de uma funcionária da ABIN, né, que estava com o computador porque é trabalho dela ficar com a porra do computador onde quer que ela esteja. Bom, mas até que se explicasse isso, né, foi o dia inteiro a Daniela Lima contando mentira, né, lá na Globo News. Né? Pior para você que assiste Globo News e não assina o Brasil Sem Medo. Tem mais é que ser enganado mesmo para deixar de ser trouxa. Agora, se você assinar o Brasil Sem Medo, lá brasilsemmedo.com, e aproveitar a nossa promoção, né, de aniversário, que está apenas R$19,90 por mês, você vai parar de ser enganado por gente como a Daniela Lima, né, e começar a ficar um pouco mais ligado no que realmente acontece. Né, sair dessa euforia de querer saber tudo, esperar um pouquinho que a verdade aparece. Bom, aí agora vem a outra mentira, né? De que o Felipe Martins estava, sei lá, nas Bahamas, não sei, em Miami, na Disney. Né?
Não, o sujeito estava em Ponta Grossa, meu Deus do céu. A terra do cocôzão. Você conhece a história do cocôzão? Um dia nós vamos contar aqui na redação a história do famoso cocôzão de Ponta Grossa. Tem um pessoal de Curitiba que vocês conhecem? Não? Vocês não conhecem? Hoje temos a plateia gloriosa aqui de Curitiba. O cocôzão de Ponta Grossa? Não sei se podia dizer. O Braz vai fazer um tapa cultural especial sobre o cocôzão de Ponta Grossa. Não, mas o Felipe estava lá. O Felipe não tem nada a ver com o cocôzão. Só me ocorreu que Ponta Grossa é conhecido por isso. Né? Embora boa parte da família da minha mãe seja de lá. Bom, e o sujeito jamais saiu do país, né? Jamais não, assim, mas pelo menos nesse período aí. Alegado, né? Então, assim, não, ele pode ter fugido para os Estados Unidos, escondido no avião presidencial, etc, etc. E o sujeito estava aqui no Brasil, quer dizer, né, a Polícia Federal não deu nem ao trabalho de procurar nas companhias aéreas, né, pelo CPF dele. Né? Então, assim, mais uma mentira, né? Só que agora essa mentira foi, além da busca e apreensão, ela está embasando a prisão de um sujeito, né? A prisão preventiva do sujeito, que é totalmente descabida, porque se ele não fugiu antes, não fugirá agora, certamente. Né? Então, assim, não tem nenhuma razão. Isso aí é só porque, assim, bom, é óbvio, todo mundo sabia que o Felipe Martins acabaria sendo preso. Né? Mais cedo ou mais tarde, porque ele é um dos sujeitos mais odiados pelo sistema, porque ele estava ali, né, naquela posição de assessor privilegiado do Bolsonaro. Ele é considerado um dos ideólogos do regime. Tá? Já vieram para cima dele quando ele estava lá arrumando a lapela do paletó e fez aquele gesto de supremacista branco racista. Ele, né, que é descendente de judeus, né, assim, é o fim da picada, né? O sujeito tá com os primos dele lá, tudo em Israel, e ele é nazista. Tá bom, né? Pelo amor de Deus. Mas foram atrás dele, né? Por crime de racismo, e popopó. Quer dizer, estão atrás do Felipe. O Felipe Martins, ele tá engraçado a situação dele, porque eu lembro em 2018, durante o governo de transição, ele foi um dos coordenadores da campanha do PSL em São Paulo, trabalhou ativamente, né, pelo governo Bolsonaro, na verdade, desde antes de 2018. E aí, quando ele foi nomeado assessor internacional, né, do presidente, especial para assuntos internacionais, ali no finalzinho de 2018, né, eu lembro que saiu uma matéria numa revista, assim, tipo, Isto É, sei lá, uma dessas revistas bem porcaria, assim, né, como se alguém estivesse denunciando um crime, né, assim, né, só extra, urgente, né. Governo de transição nomeia bolsonarista para cargo de assessor de Bolsonaro. Nossa. E aí era o Felipe, né? Foi uau! Uau! Não é? Quem eles esperavam que fosse? Imagina onde você viu o Bolsonaro nomeado para um cargo de confiança, alguém em quem ele confia e que gosta dele, né? Onde o Bolsonaro estava com a cabeça quando nomeou, sei lá, Gleisi Hoffmann? Né? Ou, quem sabe, o Adélio Bispo, não é mesmo? Onde já se viu, né? É igual, sei lá, a gente imaginar que o Lula vai colocar petistas no governo. Nossa. Né? Olha só que absurdo. Quem teria uma ideia tresloucada dessa, se não o Bolsonaro, né? Onde já se viu nomear um... Então, assim, o negócio com o Felipe começou ali, né? Aí fizeram aquela associação retardada entre ele e o Bannon, né? Apelidaram ele de Soroka Bannon. Né? Mas isso aí é coisa do pessoal lá da... É porque ele tinha tido um destaque anteriormente, né, de acertar as previsões de eleição do Trump, sim, né, teve destaque ali, ele cedeu algumas entrevistas internacionais também, não é, de leitura de cenário sempre muito acertada, não é? Sim. Então ele ele é uma figura, assim, extraordinária, né, brilhante. Não, o Felipe é brilhante, aí ele já tinha esse destaque, aí colocaram ele, pintaram ele como uma espécie de estrategista ideólogo do governo, mais ou menos como o Bannon era no começo do governo Trump. O que é totalmente descabido, né? Porque se o Felipe tivesse, de fato, alguma influência sobre as decisões do Bolsonaro, certamente o Bolsonaro não teria errado tanto. Né? O Felipe era mais um dos que falavam ali e era silenciado, na verdade. E nas missões internacionais que ele era o tradutor, basicamente, do Jair, e esclarecia para ele algumas coisas sobre política internacional.
né? Porque também se fosse confiar naqueles mongoloides do Itamaraty, né, o Bolsonaro estava lascado. Então, era nisso que ele confiava. Mas assim, daí criaram a história do Sorocabeno, porque o Felipe é de Sorocaba, né? Inventaram esse apelidinho lá. O pessoal, se não me engano, foi da Cruzoé, né? Do Antagonistas. Da mesma fonte de bananinha, da mesma fonte. Morre, né, dor de cotovelo do cacete do Felipe. Nunca esqueça, o Felipe falou: o Trump vai ganhar em todos esses estados aqui, né? E aqueles imbecis da revista Antagonista, né, cobrindo o resultado da eleição, aí tem aquele vídeo clássico, com aquela cara de merda, quando eles descobrem que a Hillary Clinton perdeu, né, porque era para quem o antagonista estava torcendo, né, desde sempre. Eles tudo com aquela cara, assim, né, então, assim, eles estavam fazendo torcida e o Felipe Martins estava fazendo análise. O Felipe acertou, o pessoal do antagonista errou, e por conta da sua própria mistura de incompetência, como diria o Rasta, com um pouquinho de sacanagem, eles ficaram com muita invejinha do sujeito e ficam perseguindo o sujeito até então. Aí quando o Felipe Moura Brasil inventou aquela historinha sobre o tal do gabinete do ódio, o Felipe Martins foi um dos mais atacados ali, né? Já daí ele apareceu como líder da coisa. E desde então ele está sendo perseguido por conta disso. Ele é um dos líderes, ele é o chefe do gabinete do ódio, e ele é um dos líderes da ala ideológica do governo, que nunca teve ideologia nenhuma, não ser o positivismo militar, né? Aliás, aí disso ninguém fala, né? Isso aí ninguém quer saber, né? Ninguém quer ir atrás, né? Então todo mundo sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Ele era um cara muito supervisado, né, do governo. E mesmo ele sabendo, ele não arredou pé, né? Ele não fugiu, ficou aí, né, no Brasil, esperando, né, o que iria lhe acontecer, né? Então é isso, mais uma mentira, né, para tentar fundamentar, divulgada pela própria Polícia Federal e ratificada pelo STF no inquérito, em que uma das partes do inquérito é pegar os mentirosos, né, os espalhadores de fake news. Então isso aí, você vê, obviamente, a Polícia Federal e o STF jogando combinadinho ali, né, para espalhar uma mentira pela imprensa, para que essa mentira justifique a própria ação deles, né? Nada mais, nada menos, né, do que, sei lá, a Lava Jato fez durante vários anos, né, e que agora foi muito, muito condenado, né? Todo mundo achava um absurdo a Lava Jato fazer isso, inclusive gente do próprio STF. Agora o STF aprendeu como é que faz. Você joga lá uma isca para a imprensa fala, daí o que a imprensa falar, né, acaba servindo para legitimar as ações do STF. Lembrando que quem falou que o Felipe estava nos Estados Unidos, que foi para lá, deu entrada, etc., etc., foi a Folha de São Paulo, né? A senhora Júlia, esqueci o nome da jornalista, que deu, né, esta matéria dizendo que o Felipe, né, tinha conseguido chegar lá nos Estados Unidos. Certamente foi daí que a Polícia Federal tirou essa historinha. Ou seja, né, mais uma mentira. Mais uma mentira. Eu lembro daquele vídeo do professor Olavo, a força da mentira, né? Uma vez plantada, implementada, para depois, né, tentar reverter essa história. Pois Olha, falando em... Agora, sim, sim, a mentira foi demonstrada, né? Você acha que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás? Aquilo que você falou ontem, Silvio. Da mesma maneira, ele não fudeu o cara lá porque ele não aceitou a PGR pediu a liberação do sujeito da cadeia, e ele falou assim, não, porque ele tem antecedentes criminais. O cara ficou se fudendo lá 8 meses, acho que era um pastor até, se eu não me engano, porque a equipe do Alexandre de Moraes simplesmente não conferiu quem era seu e pegou um cara que tinha o mesmo nome, João da Silva, né, um nome assim, e fudeu o cara, né? Ah não, aí é um erro, né? E o que vai acontecer? Nada, é a mesma coisa. Não, você acha que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás? Não vai nada, o Felipe vai ficar preso lá, né, em prisão preventiva, essas prisões cautelares, sabe, que nunca acabam, né, ocorrem toda a revelia da lei, né, que é uma série de regras para manter o sujeito nisso aí, né, nada é cumprido mais no Brasil, desses inquéritos do STF, ele vai ficar lá e vão usar a mesma tática que usaram com o Cid. É isso, para ver se ele abre a boca e implica o Bolsonaro em alguma coisa. De alguma maneira. Né? É isso aí.